Descubra a fórmula emocionante que transforma dinheiro oculto em riqueza duradoura hoje. Ana sempre foi uma sonhadora, daquelas que acreditam que o mundo pode ser melhor. Mas a vida a ensinou que sonhos podem ser uma ilusão. Desde a morte repentina de seu marido, cada amanhecer era uma batalha. Com seus filhos pequenos, ela sentia o peso do mundo nas costas. As contas gritantes, a pressão constante de uma sociedade que raramente valoriza o potencial feminino, tudo isso a afundava em um mar de desespero. Vinda de uma família humilde, o desejo de abrir sua própria confeitaria parecia uma miragem distante, algo reservado apenas para os sortudos. Numa manhã qualquer, enquanto organizava a casa repleta de memórias e caquinhos de felicidade, Ana se depara com um velho baú empoeirado. Ao abrir, uma onda de nostalgia a invade. Dentro, muitas lembranças da avó, mas também uma pequena quantia de dinheiro escondida em um compartimento secreto. O coração dela dispara. Era como se a avó a estivesse abraçando novamente, como se a vida estivesse dando uma segunda chance. Decidida a fazer algo a respeito, Ana usa aquele dinheiro como um sopro de esperança. Investe no curso de culinária e nos insumos que precisa, vislumbrando a alegria de ver seus bolos e doces brilharem nas vitrines. No entanto, sua jornada não seria fácil. No dia da feira de negócios, quando o sonho parecia ao alcance, uma calamidade acontece. Um acidente inesperado destrói todo o seu estoque. O desespero se apodera do peito de Ana. A culpa a corrói. Como ela poderia olhar nos olhos dos filhos e dizer que falhou? As noites silenciosas se tornaram um campo de batalha. Sua mente explodia com dúvidas e medos. E se eu não conseguir? E se tudo isso for em vão? Mas a vida tem seus caprichos, e, em meio à dor, surge uma luz, sua mãe, sempre ali, uma figura que Ana muitas vezes ignorou. Juntas, elas desenterram a força da união familiar. A presença da mãe é como um bálsamo, um lembrete de que o suporte incondicional sempre esteve ao seu lado. Com esse novo fôlego, Ana decide não desistir. A competição de culinária local se torna sua tábua de salvação, um lugar onde o amor e a habilidade se entrelaçam. O dia da competição chega e o nervosismo é palpável. Com o coração acelerado e mãos trêmulas, Ana sabe que não está apenas competindo por si, mas pelos filhos e pela memória de sua avó. Quando apresenta suas criações, ela se transforma. A plateia, antes indiferente, agora observa, e o ambiente vibrante de Recife se torna um palco de novas esperanças. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Em um momento de tensão, enquanto o resultado se aproxima, Ana observa as expressões dos jurados. O silêncio é ensurdecedor, e a única coisa que ela consegue pensar é: eu estou aqui para reivindicar meu espaço. Agora, tudo o que se passou a trouxe até aqui, e a pergunta que ecoa em sua mente é: o reconhecimento que ela tanto deseja finalmente vai chegar? O que acontecerá a seguir? É uma nova vida, uma nova chance que a espera, e a jornada de autotransformação de Ana está apenas começando. O momento da verdade tinha finalmente chegado. Ana sentia o coração pulsar como um tambor ensurdecedor. Ela olhava para os jurados, tentando ler seus rostos. Mas o que via eram expressões de concentração, mistura de curiosidade e impassibilidade. Por favor, que não seja apenas um sonho, ela pensava. Mordeu os lábios para conter a ansiedade. Entre a plateia, algumas pessoas a observavam. Os rostos conhecidos, a mãe segura e orgulhosa, os vizinhos que sempre torceram por ela, e até mesmo algumas mães de outras crianças da escola que estavam intrigadas com sua coragem. E, ali, em meio a todos, estavam seus filhos.
Os olhinhos brilhantes de expectativa e esperança a lembravam do porquê de tudo isso. Era por eles, para mostrar que, mesmo diante das maiores dificuldades, é preciso lutar. Os jurados finalmente anunciaram o início da deliberação. O tempo parecia esticado, cada segundo se arrastando como uma eternidade. Ana desviou o olhar e se concentrou em seu próprio mundo, na sala da sua casa, onde cada receita era um convite à felicidade. Lembrou-se dos risos e da alegria que sentia ao cozinhar. A cozinha tinha se transformado num único lugar onde a dor se tornava doce, onde a solidão se tinha dissolvido em sorrisos e aromas. Por fim, os jurados levantaram-se e reuniram-se em um canto, cochichando entre si. O silêncio tomou conta do ambiente, e ela viu a mulher dos doces mais elaborados dela se esticar no lugar, a jovem que quase a fez duvidar da sua própria capacidade. A competição era mais do que apenas um teste de habilidade. Era uma batalha pessoal, uma afirmação de que ela era capaz. O som do microfone sendo ligado trouxe todos de volta à sala. O juiz principal, um chefe renomado com uma aura imponente, encarou a multidão. Agradecemos a todos que participaram desta competição. Cada um de vocês trouxe algo único e especial. No entanto, existe uma vencedora que brilhou de maneira particular. Ana prendeu a respiração. Uma onda de emoções a invadiu. O tempo delongava-se novamente, como se todos esperassem com ela, estáticos e tensos. O chefe inverteu a mão e fez um gesto para que a vencedora se aproximasse. Esta confeiteira não apenas nos apresentou delícias que tocaram nossos paladares, mas também trouxe uma história de superação e determinação que tocou nossos corações. A vencedora da nossa competição de culinária é Ana Silva! Um calor avassalador tomou conta dela. As palmas e os gritos preencheram o espaço ao seu redor, mas por um instante tudo havia desaparecido. Só havia ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto e a voz da mãe a chamando, fazendo-a despertar de um transe. "Nós conseguimos, mamãe!" gritaram os filhos, correndo em sua direção. Ela se agachou, envolvendo-os em um abraço apertado, sentindo a pureza da felicidade naquelas pequenas vidas. Em meio ao barulho, percebeu que a vitória não estava apenas em ganhar, mas no espírito do que tinha encontrado ao longo do caminho. A resiliência e o amor a conduziram até ali. Ainda ofegante, Ana levantou-se, sem saber exatamente o que viria a seguir. Ela agora tinha mais do que um troféu, tinha um mundo de possibilidades aos seus pés. E, naquele momento, a única questão que a rondava era: onde essa nova jornada a levaria? A resposta estava prestes a ser revelada, e uma nova batalha se preparava para começar. Ana sabia que o caminho seria longo, cheio de desafios e mudanças, mas a esperança e a força recém-descobertas seriam suas aliadas. E assim, com um sorriso largo iluminando seu rosto, ela olhou para o horizonte e se perguntou o que seu futuro agora reservado poderia trazer. Ana não sabia o que esperar daquele novo mundo que se abria diante dela. Os aplausos ainda ecoavam em sua mente, enquanto as crianças a puxavam para os abraços calorosos. Ela sorriu, mas uma pequena sombra de dúvida brotou no fundo do seu coração. O que realmente significava ser uma vencedora? O que aconteceria quando as luzes se apagassem e ela tivesse que encarar a realidade novamente? Nos dias que se seguiram, a vida começou a mudar. Mensagens chegavam a todo instante, pessoas pedindo receitas, estudantes interessados em aprender suas técnicas. "A Ana é a vencedora! Você viu os doces dela?" Era o que se ouvia por onde passava. Os olhares de admiração a deixavam nas nuvens, mas a realidade era bem diferente. A euforia logo foi acompanhada por uma pressão imensa. A responsabilidade de manter o padrão elevado, repetindo o sucesso em toda a sua plenitude, parecia quase sufocante. Num momento de reflexão, ela sentou com os filhos no sofá, a casa ainda decorada com os vestígios da vitória recente. A alegria estampada no rosto deles era um incentivo, mas também um chamado para que ela não desapontasse aqueles pequenos seres que a inspiravam a cada dia. "Mãe, você é a melhor confeiteira do mundo! Vamos fazer outro doce especial?" O pedido da pequena Clara trouxe um sorriso para seu rosto, mas a sorriso logo se misturou à ansiedade.
Se eu fizer, será à altura da expectativa? Pensou Ana. Ela desejava tanto que suas crianças vissem o mundo como um lugar repleto de oportunidades, mas a pressão que começava a sentir estava começando a deixá-la insegura. O clima na cozinha, que costumava ser sinônimo de felicidade, agora parecia carregado de dúvidas. Certa noite, enquanto preparava um novo bolo, Ana escutou o noticiário na televisão. O chefe que a havia homenageado na competição estava prestes a abrir um novo espaço culinário. O coração dela disparou. Parece que o sonho estava mais perto, mas e se ela não estivesse pronta? E se suas receitas não fossem tão inovadoras quanto as que esperavam? Não posso deixar que o medo tome conta de mim, sussurrou para si mesma, segurando a espátula com mais firmeza. Eu lutei, eu venci, posso fazer isso. Com essa afirmação, a energia começou a fluir. Cada ingrediente que ela misturava era como um passo na construção de seu novo destino. No fundo, sabia que não seria fácil, mas também não queria que essa nova fase se tornasse uma prisão de expectativas. Nos dias que seguiram, a demanda cresceu. Faltando apenas uma semana para o lançamento do novo espaço do chefe, Ana foi convidada para fazer uma apresentação de seus doces. No entanto, ela percebeu que as expectativas para aquele evento eram desmedidas, do chefe, da plateia, mas principalmente dela mesma. O que se tornava mais difícil não eram as receitas em si, mas a pressão de mostrar que era digna daquele reconhecimento. Enquanto os preparativos tomavam conta de seus dias, uma sombra de insegurança começou a reverberar em sua mente. E se tudo isso não desse certo, o que aconteceria se, após tanta luta, o seu esforço não fosse suficiente? Ana precisava encontrar uma resposta. E, no meio da agitação, ela se lembrou de um mantra que sua avó costumava repetir: não se tem sucesso sem o fracasso. Cada erro é uma chance de acertar. Com essas palavras reverberando em seu coração, Ana decidiu que, independentemente do resultado, ela faria o seu melhor e se entregaria de coração. As horas passaram e o dia do evento finalmente chegou. O cheiro dos doces frescos pairava no ar, uma sinfonia de aroma e sabor. Com o coração acelerado e a determinação renovada, Ana subiu ao palco, pronta para dar o primeiro passo em direção a um novo capítulo. Mas uma pergunta ecoava em sua mente. Seria isso que realmente a esperava? O palco estava iluminado e a plateia, uma massa vibrante, sussurrava em expectativa enquanto Ana ajustava o avental. O cheiro dos doces ainda a envolvia como um abraço, mas naquele momento a adrenalina e o nervosismo disputavam espaço em seu coração. Ela olhou para o público. Havia rostos conhecidos, amigos e familiares que a apoiavam, mas também estranhos, pessoas que haviam se deixado levar pela fama repentina e que esperavam algo espetacular. Aquela pressão de ser vista como uma vencedora a deixava inquieta. E se suas mãos tremessem? E se ela esquecesse alguma receita? Aquelas perguntas transformavam-se em arame farpado, cortando sua confiança. Respirou fundo e começou a falar. Hoje é um dia especial. Quero compartilhar um pouco da minha história e, claro, alguns doces que carregam um pedacinho do meu coração. As palavras saíram com facilidade e carinho, sinceridade, levando a energia do público com elas. Quando começou a demonstrar suas técnicas, algo mágico aconteceu. As crianças na plateia se iluminavam, observando fascinadas. Os adultos sorriam e Ana começou a sentir-se viva novamente. Enquanto preparava um dos doces que havia feito na competição, ela percebeu a importância do momento. Não eram só receitas, mas memórias, amor e dedicação. Era isso que deveria transmitir. No entanto, em meio à empolgação, uma parte dela ainda estava atormentada pela insegurança. Uma voz sussurrava que talvez o que estava fazendo não fosse o bastante, que um deslize poderia arruinar tudo. O que aconteceria se, no final, a plateia não estivesse tão impressionada assim? Os minutos passaram e, ao finalizar a apresentação, os aplausos começaram a ecoar. Ela olhou ao redor, tentando captar a reação das pessoas. O sorriso de sua filha Clara no canto da plateia irradiava luz, e nesse instante tudo parecia se alinhar. Sim, ela não era perfeita, mas a conexão que criara era real. Ana desceu do palco com uma mistura de alívio e exaltação. As mensagens de apoio e elogios começaram a chegar, mas uma em especial parou seu coração.
Sua apresentação foi incrível, sempre acreditei em você. Era de sua avó. As palavras dela sempre a motivaram a seguir em frente. As dores da pressão não haviam desaparecido, mas naquele momento, Ana percebia que se perder em expectativas apenas a afastava do que realmente importava. Afinal, cada erro havia ensinado mais do que qualquer vitória. E se ela se permitisse errar ao invés de tentar ser perfeita? Com esse pensamento a acompanhando, ela voltou para casa, ainda vibrando com a experiência do dia. Ao entrar, recebeu um abraço caloroso dos filhos, que saltaram de alegria. Clara, com um brilho nos olhos, perguntou: "Mãe, você vai fazer mais doces para nós?" Ana hesitou um segundo, mas então sorriu. "Sim, vamos fazer juntos." A ansiedade se dissipou, dando lugar à empolgação e ao desejo de partilhar momentos especiais com suas crianças. Enquanto se preparavam para a próxima receita, lembranças de sua infância e das delícias que cozinhava com sua avó começaram a inundar sua mente. Não eram apenas os doces que deixavam uma marca, mas as histórias que vinham junto com eles. No fundo, Ana sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. As expectativas se renovariam, novos desafios viriam, e ela ainda teria que enfrentar seus medos. Mas, ao lado de sua família, tudo parecia mais simples. E assim, com as crianças rindo e ajudando, ela teve uma ideia. "Por que não criarmos um workshop?", sugeriu, surpreendendo-se com sua própria audácia. Um espaço onde as pessoas pudessem não só aprender sobre doces, mas também conectarem-se através da culinária. Enquanto os filhos saltitavam ao redor, Ana viu não apenas a chance de expandir seu talento, mas a oportunidade de nutrir laços e construir uma comunidade. Mas, quanto mais ela pensava, mais ansiosa ficava com a perspectiva de se expor novamente. Afinal, seria esse passo o correto? Se o que parecia uma boa ideia rapidamente se tornasse outro peso em seus ombros, a voz da dúvida começou a sussurrar outra vez, ecoando por trás da empolgação. A vida estava cheia de surpresas, e Ana estava prestes a descobrir que, às vezes, um salto de fé poderia ser a chave para abrir portas inesperadas. Mas o que mais ela teria que enfrentar para abraçar essa nova jornada? Ana acordou naquela manhã com uma mistura de excitação e inquietação. Desde a ideia do workshop, seu pensamento havia girado em torno de como poderia realmente fazer aquilo acontecer. Imaginava a casa cheia de pessoas, risadas e receitas, mas a sombra da insegurança não a deixava em paz. O medo de não ser boa o suficiente, de decepcionar alguns dos participantes, a fazia hesitar. Ao redor da mesa, as crianças a cercavam, curiosas e animadas. Clara, com o cabelo bagunçado e um sorriso largo, não parava de perguntar: "Mãe, quando vamos começar? Podemos fazer o brigadeiro daquele jeito que você ensinou na competição?" A energia dela era contagiante. Ana sorria, mas seu coração pulsava em um ritmo apressado. "Vamos precisar de muita organização, Clara, e de ingredientes", disse Ana, tentando preencher o vazio que a incerteza deixava. Assim que se levantou para buscar os itens na despensa, seu olhar cruzou com o de seu filho mais novo, Miguel. Ele a observava com uma expressão que misturava admiração e expectativa. Aquilo a aquecia, mas ao mesmo tempo a pressionava. E se eles não gostarem? E se eu não conseguir ensinar direito? Mas a imagem do workshop ficava mais clara em sua mente enquanto misturava os ingredientes com as crianças. Havia algo de especial em cozinhar com eles, entender que cada passo era uma oportunidade de criar memórias, não só receitas. E enquanto mexia a tigela, uma ideia surgiu. E se ela pedisse ajuda? Poderia envolver mais pessoas, colegas de trabalho e amigos. Só que isso significaria mais vulnerabilidade. A perspectiva de expor sua fragilidade a pessoas que poderiam julgá-la a apavorava. Mas a visão de uma comunidade unida em torno dos doces, rindo e aprendendo, era um chamado irresistível. Com essa ideia em mente, Ana decidiu que faria uma reunião informal para discutir o workshop com algumas amigas. Faria isso não só para receber apoio, mas para descobrir também o que as outras mulheres também buscavam. "Mãe, você está sonhando acordada?", perguntou Clara, puxando-a para a realidade e arrancando-a de seus pensamentos. "Pois eu acho que você deve fazer isso. Você sempre fala que precisa acreditar em si mesma." Aquelas palavras foram como um raio de luz. Ana decidiu que não estava sozinha nessa jornada. Quietamente falou: "Você está certa, querida. Vamos fazer um encontro com as minhas amigas e ver o que rola." O entusiasmo se espalhou na sala e a energia passou de uma leve apreensão para um calor acolhedor. Os dias seguintes foram cheios de preparativos.
Ana se dedicou a criar uma proposta que não apenas falasse sobre doces, mas sobre a conexão. Queria que o workshop fosse uma celebração das famílias, das histórias unidas por sabores e momentos. Finalmente, no dia do encontro, a casa tinha um ar festivo. As próprias crianças se encarregaram da decoração, colando desenhos e recortes coloridos nas paredes. Suas risadas ressoavam enquanto Ana organizava tudo. Ao abrir a porta para as amigas, sentiu um frio na barriga, mas também uma onda de coragem. As conversas começaram e logo as histórias flutuavam pelo ar, um eco de apoio e entendimento. Cada amiga tinha algo a compartilhar, suas inseguranças, suas vitórias. E naquele momento, Ana percebeu que aquele workshop não seria apenas sobre ensinar a fazer doces, seria sobre unir as pessoas, criar um espaço seguro para trocar experiências e oferecer um pedaço de si. Enquanto ela falava e ouvia os testemunhos das amigas, a dúvida começou a se dissipar. O sorriso de Clara, sempre tão encorajador, estava ali como uma luz guia. Mas, antes que pudesse se deixar levar pela empolgação, Ana viu algo que a fez parar. Uma mensagem chegou ao seu celular e, ao ler, seu coração se contraiu. Era um comentário crítico sobre sua apresentação anterior. Alguém dizendo que ela não era boa o suficiente e que deveria desistir de cozinhar. O mundo parecia girar ao seu redor. Seria possível que um comentário arruinasse tudo? A adrenalina disparou e, em um instante, a confiança que havia construído começava a vacilar. Afinal, quem era ela para se expor novamente, ainda mais em um espaço tão pessoal? Ana respirou fundo, sentindo lágrimas nos olhos. Sabia que havia um desafio pela frente e que não se tratava só de doces, mas de sua própria coragem. O workshop ainda tinha que acontecer, mas essa pergunta ressoava em sua mente. E se as vozes da dúvida voltassem mais uma vez a parar seu sonho? Naquela noite, o que começou como um encontro de amigas se tornaria uma montanha-russa emocional. Ana tinha a chance de transformar sua insegurança em força e, com isso, criar um novo começo. Mas ela mal sabia que seria um desafio muito maior do que ela jamais imaginou. E a única certeza que tinha era que tudo poderia mudar em um piscar de olhos. A manhã seguinte chegou com a luz intensa filtrando pelas cortinas, e Ana sentiu o peso do dia que se aproximava. O workshop estava prestes a ocorrer, e seu coração ainda estava pesado com a mensagem cruel que recebera. Levantou-se da cama sentindo-se como um barco à deriva em um mar desconhecido. Todo o apoio das amigas parecia uma ilusão diante do eco daquela crítica. As vozes familiares de Clara e Miguel se espalhavam pela casa, mas por um momento Ana não conseguia escutar. A insegurança sussurrava em sua mente, fazendo-a pensar que tudo podia desmoronar. Enquanto preparava o café, suas mãos tremiam. Escrevia mentalmente um pedido de desculpas aos participantes, como se pudesse escapar antes mesmo de tentar. Mas então pensou nas palavras de Clara. Você sempre fala que precisa acreditar em si mesma. Tomou um gole de café, precisando sentir o forte sabor para acordar. Precisava tomar uma decisão, ceder ao medo ou se empoderar e seguir em frente. Decidiu então escrever uma mensagem para as amigas. Oi meninas, estou um pouco nervosa para o workshop hoje, mas quero muito que venham. E para sua surpresa, mais tarde, enquanto as notificações pipocavam, a resposta veio calorosa. Estamos torcendo por você. Vai dar tudo certo, Ana. Mal posso esperar para ver a sua cozinha cheia de risadas. A cada mensagem lida, seu coração aquecia e a força começava a brotar. Podia sentir que não estava sozinha nessa jornada. Quando chegou a hora de se preparar, a casa ganhou vida com a chegada dos convidados. O cheiro de bolo quente e chocolate quente enchia o ar, e logo a cozinha estava cheia de vozes risonhas, risadas e o tilintar de panelas. Cada rosto refletia expectativa e comoção. Ana respirou fundo. Era seu momento. Entretanto, ao olhar para a mesa, uma sombra de dúvida ainda a perseguiu. E se ela não conseguisse explicar as receitas? E se, no meio da demonstração, tudo desse errado? Mas, quando viu Clara e Miguel ajudando a distribuir os ingredientes, ela se lembrou de que, naquela cozinha, não se tratava só de culinária. Era sobre compartilhar, conectar e criar vínculos. Durante o workshop, Ana se lembrava de ser gentil consigo mesma. Erro absoluto seria deixar que a crítica a derrubasse. Sorriu para os participantes e começou a falar.
A cada palavra, a confiança crescia. Os rostos à sua volta estavam cheios de alegria e envolvimento. Clara pulava animadamente enquanto pedia dicas, e Miguel mostrava a seus coleguinhas como fazer a receita que Ana havia ensinado. Entretanto, à medida que o calor da cozinha aumentava, a energia coletiva mudava. Um dos participantes recebeu uma mensagem no celular e a leu em voz alta sem perceber. Essa Ana não sabe o que está fazendo. O ambiente, que estava cheio de riso, ficou em silêncio. Um peso imenso surgiu no ar. Ana congelou. A pergunta voltou. E se você não for boa o suficiente? Mas, ao olhar para os rostos ao seu redor, ela viu apoio. O olhar de Clara, as expressões de seus amigos, como no dia anterior, mostravam que, de alguma forma, evoluíam juntos. A coragem brotou novamente no fundo do peito. Com um gesto, levantou-se. Vamos fazer um brinde. E enquanto seus olhos brilhavam, Ana pediu que todos levantassem suas canecas. A culinária nos une, não importa sobre o que diz a crítica. Aqui somos uma só panela, fervendo em amor e aprendizado. Um brinde ecoou pela cozinha e o clima de cumplicidade se espalhou mais uma vez. Mas, enquanto todos sorriam e erguiam as canecas, Ana percebeu que suas inseguranças foram levemente superadas, mas ainda estavam ali, se preparando para um embate. O que aconteceria quando a dúvida retornasse? E se a crítica encontrasse uma nova forma de entrar? Enquanto os sorrisos estavam estampados, uma nova preocupação começou a brotar dentro dela. Com tantas vozes encorajadoras, como lidaria quando uma nova crítica surgisse e mais incisiva? O workshop ainda não tinha terminado e um novo desafio se aproximava, mais profundo e desafiador do que Ana poderia imaginar. A atmosfera da cozinha ainda vibrava com risadas e a alegria compartilhada, mas Ana sentia como se uma nuvem escura se formasse em sua mente. A energia positiva inundava o espaço, mas os ecos da crítica pareciam ressoar mais alto, como uma música triste em meio à festa. Desviou o olhar rapidamente para o grupo, tentando se concentrar no bater das panelas, nas conversas animadas, mas, de alguma forma, a mensagem cruel ainda pairava. E se você não for boa o suficiente? No fundo, essa frase era uma sombra que não a deixava em paz. O que antes parecia um momento de celebração, agora tinha um gosto amargo. "Vamos pôr a mão na massa!" gritou Clara, e todos se animaram. Ana pegou um dos ingredientes e se esforçou para se desligar da ansiedade. Dirigiu-se à mesa, onde havia uma variedade colorida de frutas frescas, esperando para serem transformadas em algo especial. Essa parte é divertida, pensou. A culinária sempre foi uma forma de expressar amor, de trazer as pessoas juntas. Enquanto os participantes começavam a se dividir em pequenos grupos, Ana sentiu uma pequena maré de nervosismo. Mas então Miguel se aproximou dela. "Ana, você está arrasando! Olha como eles estão se divertindo!" Ele sorriu, e embora naquele momento tudo parecesse leve, o olhar de Miguel tinha um peso que ela reconhecia. "E se a dúvida voltar?" confessou Ana, quase como um sussurro. A voz dele quebrou o silêncio pesado que a cercava. "A gente pode enfrentar isso junto. Confie em si mesma. Lembre-se que você não está sozinha." As palavras dele penetraram seu coração, e um sorriso genuíno começou a surgir, empurrando as sombras para mais longe. A conexão entre eles era real e forte. Assim, tomaram a frente do grupo e começaram a criar novas combinações de frutas, rindo das tentativas e erros, inventando sabores como se fossem alquimistas em busca da poção perfeita. O riso e o ambiente leve devolviam a Ana as cores que estavam começando a desbotar. O medo diminuía à medida que ela se permitia experimentar. Cada nova receita gerava novas oportunidades de se surpreender, e Ana sentiu a alegria de estar ali, compartilhando momentos que importavam. Mas, como todo filme que tem seu clímax, um novo desafio logo surgiria. Quando se preparavam para a etapa final do workshop, um dos participantes, que não tinha um histórico de boas intenções, decidiu provocar. "Com tudo isso, você acha que vai conseguir impressionar a gente, Ana?" O riso que ecoava em toda a cozinha sumiu como um sopro. O calor que antes parecia acolhedor agora se tornava opressivo. Ana sentiu o coração acelerar. O que fazer agora?
A crítica havia se disfarçado em forma de outro participante, e a insegurança voltou como uma onda, tentando derrubá-la. Um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Olhares se voltaram para Ana, esperando sua reação. Mas, em vez de correr ou se esconder, ela inspirou fundo e lembrou-se do apoio que tinha ao seu redor. Estamos aqui para aprender e não para agradar a todos, respondeu Ana, não conseguindo conter a determinação em sua voz. Se você veio apenas para criticar, talvez devesse sair e deixar espaço para quem quer realmente se divertir e aprender. O clima na cozinha mudava novamente. A tensão parecia dar lugar a murmúrios de admiração e apoio de seus amigos. Ana sentiu uma onda de coragem inusitada a invadir. O desfecho daquela cena estava em suas mãos. Como ela lidaria com o que estava por vir? A porta atrás dela se abriu naturalmente. Por um momento, o grupo vibrou e Ana sorriu para seus amigos. O que aconteceria a seguir seria ainda mais decisivo. Poderia conquistar a vitória ou se perder outra vez no labirinto de críticas. Enquanto pensava, ela percebeu, o verdadeiro desafio estava apenas começando. Ana percebeu que o olhar do grupo estava fixo nela. O desafio que ela tivera com o participante a havia deixado mais forte, mas ainda assim a deriva em um mar de incertezas. Ela sentiu que havia quebrado uma barreira, mas a fragilidade de sua nova confiança a apavorava. O silêncio foi ensurdecedor, como se todos estivessem aguardando o próximo ato de coragem dela. É isso mesmo, Ana, murmurou Clara, com um brilho nos olhos. Você disse tudo. A afirmação da amiga trouxe luz ao ambiente sombrio. O calor do apoio de Clara a abraçou como um cobertor aconchegante em uma noite fria. Mas a dúvida ainda pairava. O que mais ela poderia fazer para se reafirmar no grupo, para solidificar seu lugar ali? Agora vamos focar no que realmente importa, anunciou Miguel, quebrando a tensão que pairava. Vamos preparar nossa receita especial e fazer algo memorável. Nesse momento, a cozinha voltou a reluzir com risos e interações animadas. Cada um retomou sua posição, motivado pela determinação recém-descoberta de Ana. A fruta fresca parecia radiar ainda mais cor e vida. As mãos rápidas começaram a picar, misturar e criar composições inesperadas. Ana sentia as energias se renovando ao seu redor e decidiu que não apenas responderia às provocações, mas usaria isso como combustível para brilhar. Enquanto trabalhavam, ela decidiu aventurar-se em uma combinação mais ousada. Escolheu misturar maracujá com hortelã e uma pitada de gengibre, imaginando a explosão de sabores que isso poderia proporcionar. Ao compartilhar a ideia com o grupo, alguns olharam com desdém, mas Clara rapidamente se juntou a ela. Gosto da ousadia, vamos nessa! A partir daquele momento, Ana sentiu que não era mais apenas uma participante. Ela era uma criadora, uma artista transformando frutas em algo que transcenderia a própria receita. Em uma troca de olhares entre os amigos, percebeu que eles não estavam apenas para a competição, mas para celebrar a criatividade e a amizade. À medida que as combinações foram se concretizando, a alegria de estar naquele lugar superou a ansiedade. O ambiente que há pouco estava sufocante, agora pulsava com energias vibrantes. As risadas voltaram a ecoar e Ana sentiu que um novo espírito a apoderava. Mas a sombra da crítica ainda jogava uma nuvem sobre seu entusiasmo. Em meio à euforia, o participante provocador reapareceu, desta vez com um sorriso sarcástico. Vamos ver como essa mistura vai ficar. Confesso que estou curioso para ver o estrago que você vai fazer. Ana parou um instante, respirou fundo e decidiu que não deixaria que seu brilho se apagasse. Só o tempo dirá, mas pelo menos estou disposta a experimentar. O que você tem feito com seu talento? O grupo riu e Ana sentiu que tinha a atmosfera ao seu favor. Então, enquanto todos se preparavam para a prova final, ela notou um leve tremor em suas mãos. A dúvida ainda espreitava os recantos da mente, mas desta vez ela estava decidida. Queria surpreender a todos, não pelo medo de críticas, mas por amor à culinária e às suas novas amizades. A música da cozinha começou a se intensificar, o aroma das combinações flutuava no ar como uma promessa. E no fundo do coração, Ana sabia que a verdadeira vitória seria não apenas fazer uma bela receita, mas realizar a metamorfose de sua própria história. Mas então, quando tudo parecia fluir e o sucesso estava ao alcance, um novo desafio inesperado abalou seu mundo. Uma figura familiar surgiu na porta da cozinha, com um olhar que trazia lembranças complicadas. Seria o que ela mais temia,
O que estaria a esperar de Ana naquele momento decisivo? Ana congelou, o ambiente ao seu redor girou, o cheiro das frutas, as risadas, a música, tudo parecia se dissolver em um borrão indistinto. A figura na porta era familiar e, ao mesmo tempo, a última pessoa que ela esperava ver naquele momento decisivo. Era seu irmão, Lucas, o mesmo que a havia desestimulado em momentos difíceis, com palavras que cortavam mais que faca. "Oi, Ana", ele disse, a voz tão distante quanto o olhar que ele fixou nela. O grupo vacilou em sua energia, os risos diminuíram e olhares discretos trocaram-se. O clima pulsava e Ana sentiu a pressão subir. Um misto de emoções borbulhou dentro dela. O que Lucas estava fazendo ali? Por que agora? A cozinha, que antes parecia um espaço de criação, agora parecia um campo minado. "Estava passando e resolvi dar uma olhada", Lucas continuou, tentando parecer despreocupado. Mas Ana sabia que ele não estava ali por acaso. Seu irmão sempre tinha um jeito de aparecer nos momentos mais inesperados, cortando os laços com a confiança que estava cuidadosamente construindo. Ana engoliu em seco e fez força para não deixar que a ansiedade tomasse conta. "Você se lembra da paixão que eu tinha por cozinhar?" ela perguntou, com um ar que misturava desafio e doçura. "Pois é, agora eu faço isso pra valer." "O que você Planejou? Uma mistura de frutas exóticas? Isso é brincadeira!" Lucas deu um sorriso cínico, e ali estava a afiada lâmina da crítica que havia se infiltrado em sua vida mais vezes do que ela gostaria. Ana sentiu o calor da vergonha subir por seu rosto, mas não desta vez. Respirou fundo. Voltar à sua antiga insegurança não era uma opção. "Minhas receitas são de coração e criatividade. Você não tem ideia do que está perdendo", respondeu, tentando transmitir mais confiança do que realmente sentia. Mas Lucas não parecia impressionado. Ele caminhou pela cozinha, fazendo comentários que deixavam todos no ambiente inquietos. A zanga de Ana misturou-se com a determinação. Era hora de agir. "Vem cá, me ajuda", Ana sugeriu, um brilho voltando aos seus olhos. "Essa é uma prova de equipe, lembra?" Queria que ele visse o que ela era capaz de fazer. Queria que esse momento se tornasse uma oportunidade para mostrar sua força, não apenas para ele, mas para si mesma. Lucas hesitou, mas o desafio em seu olhar provocou algo dentro dele. Com um sorriso um pouco menos sarcástico, ele se aproximou. "Beleza, vou lhe mostrar como se faz", disse, misturando um pouco do sarcasmo com um toque de curiosidade. Assim que se juntaram na bancada, Ana começou a guiá-lo. Ela explicou os passos, e à medida que as frutas eram cortadas e os ingredientes se misturavam, as tensões começaram a se dissipar. Naquela dança entre eles, Ana percebeu que havia mais ali do que apenas uma competição, havia uma oportunidade de reconexão. O cheiro do maracujá fresco misturado ao gengibre e à hortelã envolveu a cozinha, e com isso algo começou a mudar. Os sorrisos dos amigos voltaram e até Lucas parecia mais interessado no que estava criando do que em criticar. Então, no meio daquela calmaria recém-encontrada, Lucas olhou nos olhos de Ana. "Eu só queria que você soubesse que eu me preocupo com você. Às vezes eu só..." Mas antes que ele terminasse, o participante provocador irrompeu. "Olha, até o gênio da lâmpada está de volta. O que vai ser agora? Uma receita de reconciliação?" A atmosfera tensa de novo. Ana se sentiu dividida. O que fazer agora? Permitir que os comentários do provocador a derrubassem ou usar isso como motivação para se levantar ainda mais forte? A decisão brotou dentro dela, mais clara do que antes. Mas com isso, uma dúvida se formou. Lucas estava verdadeiramente se abrindo ou apenas se aproveitando da situação? A tensão estava de volta e uma nova escolha se apresentava diante dela. Ana olhou para o rosto de Lucas e, num instante, viu não apenas o irmão que tantas vezes a feriu, mas um pouco do menino que sentara à mesa com ela em sua infância, compartilhando sonhos e risadas. Sua presença era desconcertante, mas agora também a desafiava a avançar. "Então, está pronto para fazer algo incrível ou só para dar risada?" perguntou Ana com um sorriso decidido. Lucas arqueou uma sobrancelha, a crítica típica pronta para ser lançada. Mas, de alguma forma, a faísca de provocação deu lugar a um olhar curioso. Ele assentiu, relutante, mas certo de que queria ver o que ela tinha para apresentar.
Aquela era mais uma chance não apenas de provar suas receitas, mas de redescobrir laços perdidos. Vamos lá então, precisamos nos concentrar. Ana sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Essa é uma equipe e precisamos trabalhar juntos. Ela começou a orientá-lo pelo processo e, à medida que as frutas eram cortadas e os aromas se mixavam, o clima na cozinha se descontraía. A inclusão de Lucas trouxe um ar de leveza àquele espaço. Mesmo o participante provocador parecia, por um tempo, desarmado. E ali, naquele ambiente aquecido pela colaboração e criatividade, Ana viu uma oportunidade surgir. Enquanto misturavam os ingredientes, surgiu uma ideia inusitada. E se nós fizermos uma versão especial em homenagem à nossa avó, algo que simbolize tudo o que aprendemos com ela? Os olhos de Lucas brilharam com a menção. Ela sempre dizia que as melhores receitas nascem do amor. Vamos colocar isso em prática. O olhar de Ana encontrou o de Lucas, e nesse momento sentiram algo, uma conexão. Pela primeira vez, eles estavam juntos, não como irmãos em conflito, mas como dois cozinheiros buscando criar algo belo. E, quando o maracujá se misturou ao gengibre e à hortelã, o resultado foi uma explosão de sabores. Os amigos ao redor foram pegas pela magia do momento. O grupo voltou a se unir e a atmosfera voltou a ser alegre. As risadas ecoaram e, entre o chope e o mixar, Ana sentiu que não estava mais sozinha. Ela estava cercada pelo suporte e pelo amor que nunca havia desaparecido. Ao mesmo tempo, o provocador insistiu. Vamos ver se essa mistura mágica impressiona mesmo. Ana respirou fundo. O que importava era a jornada, não a crítica. Ela soube celebrar a culinária, a família e os momentos vividos. Está na hora de experimentar, anunciou Ana, fazendo um gesto dramático. O grupo se acomodou para ver a criação final, uma deliciosa combinação que abraçava a memória da avó. Com um sorriso, ela serviu os pedaços nas pequenas tigelas. Lucas, um pouco nervoso, levou a primeira colher à boca e, para surpresa geral, seus olhos se iluminaram. Isso está incrível! Você realmente mandou a ver, Ana! Os aplausos voltaram a encher a cozinha. O provocador, agora sem palavras, ficou em silêncio, enquanto Ana sorriu. Nada poderia apagar aquele momento. A cozinha, que começara como um campo de batalha, se tornara um lugar de amor e reconexão. Os medos e as extensões de insegurança pareciam se dissipar, quando um sentimento de gratidão tomou conta de Ana. Fizemos isso juntos, disse ela, olhando para Lucas. Era mais do que apenas doces, era sobre enfrentar os demônios, recriar laços e celebrar a vida através da culinária. E naquele instante, ela percebeu que era mais do que uma vencedora da competição de culinária. Ela havia se tornado a vencedora da vida, equilibrando as memórias, os sorrisos e a alegria de estar junto daqueles que ama. Quando a tarde se transformou em noite, todos se sentaram à mesa, brindando pela nova jornada. Ana sorriu para seus filhos, para Lucas, para aquelas amigas que a inspiraram. Era o início de um novo ciclo. Este workshop transcendeu a culinária, era um novo começo. O que se seguiria ainda era um mistério, mas uma certeza pulava em seu coração. Ana estava pronta para qualquer desafio que a vida jogasse em seu caminho. E, se você está aqui, não se esqueça, essa história não termina aqui. Inscreva-se imediatamente no nosso canal para não perder as emocionantes histórias futuras. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre esta transição da Ana. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Somente os verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal.